Essa reportagem no Rio de Janeiro, porque logo cedinho, né, a gente falava sobre isso aqui, sobre aquela tragédia na região serrana, em Petrópolis, com mais de 200 mortos, e até hoje ainda há buscas por desaparecidos, né? São pelo menos 4 pessoas que estão desaparecidos. Uma tristeza tremenda, famílias inteiras destruídas, tragédia completando 1 mês. Priscila Xavier está conosco, vai trazer informação para a gente. Priscila, bom dia. Bom dia, Sheila, Carla, bom dia, Migali. Pois é, mesmo após 1 mês da tragédia que matou 233 pessoas, 4 vítimas ainda continuam desaparecidas. Os bombeiros ainda buscam, né, por 3 pessoas pelo rio Quitandinha e também pelo jovem Lucas Rufino no Morro da Oficina. Até o momento, pelo menos 680 pessoas ainda estão desabrigadas. A Band News FM conversou com especialistas que criticaram, né, a ausência de protocolos, as construções irregulares e também o estreitamento dos rios. Tudo isso potencializou essa tragédia em Petrópolis, que foi maior até mesmo do que a tragédia de 88, que matou 171 pessoas. Só para se ter uma ideia, em 35 anos houve um aumento de 108% de áreas ocupadas irregularmente em Petrópolis. Só no Morro da Oficina, esse aumento foi de 112%. Em 2016, no mandato anterior do prefeito Rubens Bom Tempo, ele tentou legalizar cerca de 700 casas no próprio Morro da Oficina, que foi o epicentro da tragédia, agora em 2022. Esse projeto foi embargado em 2018 por outra administração. De acordo com o professor de engenharia cartográfica da Universidade Federal da Bahia, esse movimento para regularização mostra justamente a ausência de seriedade nas políticas públicas. É meio que um exemplo, né, de como é tratada a política habitacional no Brasil como um todo, nas áreas urbanas. Pouquíssima seriedade, né? Os planos e projetos, eles existem, os estudos, eles demonstram onde as coisas podem ocorrer de forma trágica, mas o direcionamento de recursos e a implementação das obras indicadas e das ações indicadas nos próprios planos que os municípios pagam para fazer, para identificar essas áreas e falar para eles o que eles têm que mudar para que não ocorra uma tragédia como essa, pouquíssimas vezes são implementados de fato. Então, esse foi o professor, né, da Universidade Federal da Bahia, Júlio Pedrassoli, que falou justamente sobre essa falta de seriedade nas políticas habitacionais de Petrópolis. Além disso, a gente também conversou com a Benites Carlos da Silva, que mora há pelo menos 60 anos no Morro da Oficina, e ela disse que espera uma vistoria para saber se pode voltar para casa, mas ela já contou para a gente que alugou um espaço agora para morar, porque o Morro da Oficina certamente traz memórias muito difíceis. Preferia ficar aqui. Hoje eu só não vou ficar nem tanto por o perigo, pela falta das pessoas que morreram. A gente aqui era uma família e todo mundo que passava ali conversava, batia papo, entendeu? E agora não, agora estou isolado. Então são lembranças que você fica naquele lugar, ela fica muito forte. Então a gente conversou com o Benites, que trouxe, né, justamente esse relato, né, morador do Morro da Oficina há pelo menos 60 anos. Além disso, o ex-presidente do Instituto Estadual do Ambiente, Marcos Lima, ele também afirma, né, que a ausência de protocolos de esvaziamento da população e também das vias públicas que foram inundadas, se houvesse esse protocolo, se houvesse esse esvaziamento, certamente muitas mortes teriam sido evitadas. Não era para ter morrido tanta gente. Vai chover amanhã e nós estamos no verão, não precisa ter aula naquele dia. Comércio fecha meio-dia. Já deveriam saber para onde ir, para qual escola, para qual centro comunitário, ou enfim, locais pré-designados, as pessoas que estão em casa em horas de risco possam sair de casa e ir para esses lugares. Se depois da chuva de 2001 tivesse sido mantido os protocolos, né, que todo mundo soubesse exatamente o que fazer quando chove, a gente certamente não teria tanto problema. Hoje o que acontece quando tem um acidente desse é você ver todo mundo batendo cabeças. A Band News FM procurou a Prefeitura de Petrópolis para fazer uma entrevista com algum porta-voz da Defesa Civil Municipal, mas até o momento a gente não obteve nenhuma resposta. Obrigada, Priscila, pelas informações e, aliás, por ter colhido também com a nossa equipe no Rio de Janeiro, em Petrópolis, todos esses depoimentos, relatos ao longo de todo o dia. A gente vai voltar a exibir reportagens, trazer novas informações do Rio de Janeiro.
hoje completando um mês, portanto, dessa tragédia em Petrópolis. Obrigada, Priscila, bom trabalho para você. A questão é que a gente tem memória curta também, né? A gente está ouvindo sobre esses protocolos, o estabelecimento desses protocolos, para onde seguir, para onde ir quando chove mais forte. 2001 a gente teve esse problema. Passou tanto tempo, e aí as pessoas vão esquecendo, vão deixando de lado. Mesma coisa a pandemia, né? Mesma coisa os cuidados para evitar surgimento de criadores de mosquitos da dengue. A gente vai esquecendo, esquece ao longo do ano, chega no verão, aí a coisa aparece, porque de fato, né, o ciclo se dá mais no verão, mas a gente tem a memória curta, a gente não tem muita disciplina, a gente precisava de políticas mais de educação mesmo, né, de conscientização geral, conscientização do brasileiro, do Brasil enquanto comunidade, enquanto sociedade, porque senão as coisas vão ficando assim. Pensa numa família como essa que perdeu tudo, não tem pra onde ir agora, como é que vai se reerguer? Né? Se já é tão difícil pra gente que tem casa, que tem emprego, que todo dia segue, e a gente tem os nossos planos ali, pode contar com o nosso pagamento, todo mês caindo certinho pra quem tem a sorte de estar empregado. Você imagina pra uma pessoa que perdeu tudo, não tem casa pra voltar, não tem roupa pra vestir, agora até tem, mas é doação, né? Não fazendo pouco caso de quem doa, mas assim, é uma situação completamente diferente, que abala economicamente, abala psicologicamente, como é que essas famílias vão se reerguer. Então é triste, né? A gente perdeu documentos, inclusive. Recomeçar de menos zero, né? Não é recomeçar do zero, é menos, é do negativo. Não tem documento, não tem roupa, não tem... Aliás, muita gente ali que perdeu a sua casa, perdeu também o seu sustento, porque trabalhava nessa casa, porque tinha ali também o seu ganha-pão, o seu trabalho, muitos autônomos, né? Gente que trabalhava dentro das suas casas e perderam a sua única possibilidade de ter alguma renda. Esses são num outro contexto, evidentemente, mas são os nossos refugiados, né? São aquelas pessoas expulsas das suas casas por uma tragédia que poderia, em muitos casos, ser evitada. Carla estava fazendo aqui paralelos importantes que tem tudo a ver com a educação do povo, que tem tudo a ver com o nosso comportamento também. Neste caso, em Petrópolis, tem tudo a ver também com investimentos públicos, né? Que não foram feitos. Quando a gente fala de gente morando em área de risco, em áreas ocupadas, em áreas que foram ficando, sem que tivesse sido feita uma obra efetivamente, como a gente trouxe em N reportagens aqui, obras de contenção, por exemplo, enfim, investimento do poder público que não fossem só sirenes de alerta, que até cumprem um papel, sirene de alerta, para que as pessoas deixem, mas não é isso, gente. Sirene de alerta é você falar, ó, se virem aí, deixem as suas casas. A gente está falando de obras estruturais, né? De fato encarar a questão da habitação como precisa ser encarada e não permitir que as pessoas continuem morando em áreas de risco. A gente assiste ao nascimento de novas comunidades todos os dias, né? E por todo o país. E como a nossa memória é curta, Carla, que você apontou muito bem, vamos lembrar que a cidade de Petrópolis sabia que a situação desses moradores era de risco, porque havia um relatório de 2017 que apontava que 40% das casas naquela região, Petrópolis e cidades que ficam próximas, estão em áreas de risco. Não obstante, no ano passado, preferiu gastar pouco mais de 2 milhões em obras de reforço de encosta, obras de contenção à queda de barreiras, e 5 milhões, na verdade 5 milhões e 500 mil, no Natal. 1 milhão e 100 para a instalação da iluminação especial e 4 milhões e 400 mil em propaganda para avisar a população que aquelas luzes estavam instaladas. Então o Papai Noel que foi instalado no prédio da prefeitura, a árvore de Natal que foi iluminada na praça e a publicidade para que as pessoas soubessem, como se fosse necessário, né? Como se as pessoas não fossem ver aquilo por elas mesmas, para avisar os petropolenses que aquilo estava instalado, consumiu mais que o dobro de dinheiro destinado a áreas de risco, sendo que a prefeitura sabia que 40% da cidade estava em áreas de risco. Se isso não configura um crime de responsabilidade ou até um crime comum, eu não sei o que seria um crime comum.